Façamos, pois, uma prece para continuarmos mais harmonizados ainda. Ó meu Senhor, meu bom Deus, Divino Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que naturalmente não só está presente, como tem uma pleiade de espíritos pelo mesmo designado aqui presentes. Sugerimos aos mesmos, sob a orientação de Chico Xavier e Maria Santíssima em espírito, que nos intua, que nos direcione sempre ao bom ou bem proceder, ao bom ou bem proceder. Que nós lembremos-nos e, no devido momento, na hora certa, sejamos intuídos e direcionados por esses espíritos amigos. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar relativamente à conversão de um materialista ao espiritismo. E isso, na verdade, está na Revista Espírita de janeiro de 1858. Essa é a nossa 62ª introdução. Meu nome é Décio Naves e estamos em Palmas, Tocantins. Palmas, eu diria não, é o menor estado da federação. Aqui são 140 mil pessoas, 240 mil pessoas, né? Significa um bairro de São Paulo, um bairro de uma Belo Horizonte, vamos dizer assim, essas cidades maiores, Rio. E aqui vocês têm sempre ouvido falar relativamente à capital, porquanto no Jornal Nacional é um local que sempre fala do Tocantins, precisamente Palmas. Por que isso? É o local mais quente, né, do Brasil. Constantemente aqui já deu até mais de 40 graus, tudo. Então aqui é a capital do calor. É a capital onde, na verdade, o calor impera. Eu não conheço o frio. Aqui não se usa blusa de frio, sabe, meus irmãos? Esse curso, esse treinamento, essas introdução que fazemos aqui, é uma dádiva, é um privilégio da Rede Amigo Espírita, que nos oportuniza a estudar, a fazer essas reflexões diariamente, aliás, semanalmente, reflexões que faz-nos sermos melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque Jesus, em sua plena sabedoria, disse que aquele que mais sabe, mais verdade, joga para dentro de si. E você, tendo a verdade, você, além de ser mais feliz, dissipa as trevas. Aqueles que quiserem colocar um copo ou uma jarra de água no ambiente, pode fazer, porquanto nós, no final dos nossos estudos, vamos solicitar a fluidificação. Em que pese, não há necessidade de solicitar a fluidificação, porquanto os espíritos de luz, os espíritos bons, os espíritos amigos e os nossos protetores, ou seja, protetor de cada um, encarrega-se naturalmente de fluidificar essa água, tornando-a como remédio. Aqueles que quiserem podem, mesmo se não quiser pegar agora, pode pegar a posteriori. É costume nosso
e vamos fazer uma sinopse dos nossos estudos anteriores, que também foi sobre a Revista Espírita. A Revista Espírita, editada por 11 anos e meio, foi de 1858 a 1869, até abril. Kardec morreu, desencarnou em março de 1869, no entanto, a revista estava pronta até abril. Estudamos uma evocação, uma comunicação espiritual, cujo título foi o objeto de nossos estudos. E lá falava: mãe, eu estou aqui. Uma criança de 14 anos, que a mãe a perdeu, e Kardec fala, inclusive até em termos de perda, mesmo de perca, né? Perdeu, no entanto, ela estava desolada, muito desolada. E conversando com Kardec, essa mãe, ela, a médium, e o próprio Kardec fizeram a evocação e a filha teve condição de manifestar. Essa senhora, extasiada, gritava, pulava de alegria, pois aquela criança de 14 anos tinha partido num período assim muito curto de vida, e a mãe estava perplexa, extasiada, muito condoída o seu coração. Chegava a pensar e verbalizou isso para Kardec, chegava a pensar em suicidar. Pois bem, houve a manifestação, e a mãe dessa moça de 14 anos ficou numa satisfação tremenda, que não só aquela dor interna que a mesma tinha foi debelada, mas como tornou-se uma divulgadora, tornou-se uma pessoa que, junto ao Kardec, participava da divulgação do Espiritismo, dos centros espíritas. É bom que se ressalte, meus irmãos e admiradores da doutrina, que à época era feita as reuniões, mas reuniões mediúnica, e eu cheguei a pegar a reunião mediúnica, que você entrava aos centros era feita concomitantemente com o desenvolvimento dos trabalhos. Então muitas pessoas ficavam assim extraordinariamente perplexas e muitas vezes saía incrédula. Mário Domingos faz uma participação lá de Portugal, Décio, e a gente fala o nome aqui, não é justamente para as pessoas que estão nos ouvindo em áudio poder ver ou ouvir o que efetivamente está ocorrendo em nossa reunião, porque aqui o proibido é não perguntar, ela é interativa. Então, o nosso amigo Mário Domingos: Décio, mas não devemos invocar? O que é invocação? O que é evocação? Invocar é você chamar, é você pedir auxílio de um santo de devoção, de Deus, do próprio Jesus, nosso irmão maior, do seu anjo de guarda, aquele espírito ou aquele mentor mais ligado a você. Quando você solicita, pede, você está invocando. Evocar significa você evocar determinado espírito. Nesse caso, em específico, foi uma invocação, o Mário Domingos. Por que foi uma invocação? Porque a médium estava lá e Kardec sempre, e os médios à época de Kardec, fazia a evocação ou invocação, e nesse caso era um espírito querido, e meus cumprimentos, foi e trata-se de uma invocação. Ó Senhor meu Deus, bom Jesus,
Todo-Poderoso permita que essa pessoa manifeste a sua mãe. Evidentemente, somos sabedores que, para um espírito evocado ou invocado, ele manifesta, precisa-se de 3 alternativas ou 3 ocorrências que nós vamos naturalmente nesse estudo debruçar sobre. Primeira coisa, o espírito, ele precisa estar em sintonia mediúnica, sintonia fluídica com o médium que o evoca ou invoca. Ele tem que estar em sintonia. Segundo, ele tem que querer. Mas o que é isso, Décio? Querer, por que querer? Porquanto, quando deixamos o mundo material e adentramos no mundo espiritual, ora, ficamos aqui 80, 90, 100 anos em termos de vida corpórea, tivemos um processo de prova, de expiação, muitas vezes alguma missão, e ao morrermos, que não é o desencarne propriamente dito, pois somos sabedores que, quando do desencarne é o corte fluídico, aquele cordão de prata que liga o espírito ao corpo. Aliás, o perispírito ao corpo, né? Então, o perispírito, ele é dito por algumas religiões orientais tratar-se de um cordão de prata. E ele tem várias propriedades, uma das quais é a elasticidade. Quando de um desdobramento, por exemplo, Mário, e demais amigos e admiradores da nossa doutrina, um desdobramento, você vai, por exemplo, nós estamos aqui, há um desdobramento, eu estou lá na Rússia, estou nos Estados Unidos, 10, 15 mil quilômetros, o perispírito vai afinando-se através desse cordão fluídico denominado cordão de prata, mas não há a separação, a ruptura do corpo. Porquanto, se assim o fizesse, acarretaria a morte propriamente dita. Acarretaria a morte propriamente dita. Muito bem, meus irmãos. Então, veja bem. Conversão de um materialista é um dos temas que nós vamos estudar hoje. É também uma evocação. E veja aí, Mário Domingos, Kardec faz uma evocação. A evocação seguinte não oferece um interesse menor, embora em outro ponto de vista. Um senhor que designaremos sobre o nome de Jorges, farmacêutico de uma cidade do sul, tinha há pouco perdido seu pai, objeto de toda a sua ternura, de toda a sua veneração, né? Então, era o objeto de toda a sua ternura e de toda a veneração. Veja que nesse caso em específico, trata-se de uma evocação. Então, veja bem, Mário, aquilo que nós falamos, a diferença de invocação e evocação. É bom que se ressalte também que o senhor Jorge era uma pessoa extraordinariamente culta, uma pessoa que tinha cursos dito atualmente na idade odierna, na idade moderna, como cursos superiores. Ele, uma instrução muito invulgar, uma instrução, Kardec coloca aqui, uma instrução extensa, todas as qualidades que fazem de um homem de bem. Ele era um homem de bem, fazia caridade, era bom com o próximo, embora professava-se opiniões materialistas. Interessante que o filho do senhor Jorge, por conviver com o pai,
por estar lá convivendo com o pai, também era um materialista, um ateu na verdadeira acepção da palavra. Procurava se ater, se relacionar com pessoas, aquelas a quais socialmente lhe era imputadas o ter e o ter. Porque nós, com raras exceções, e não que o dinheiro é ruim, o dinheiro, Jesus Cristo, hora nenhuma disse-nos que o dinheiro era ruim. O que se faz com esses talentos, o que se faz com o dinheiro, sim, é que ele pode ser ruim ou não, porque é aquela, e Jesus, através dos evangelistas, falou relativamente àquela parábola dos talentos. Um ganhou 5, outro ganhou 3 e um ganhou 1. Aquele que ganhou 5, pois para render, o outro colocou em banco, e aquele que ganhou 1 talento, e sabendo que o rei era, esse déspota, era uma pessoa muito ciosa, muito rígida, muito autocrática, e colhia onde não plantava, ele ficou com medo de perder e enterrou. Então, o dinheiro são talentos que nós ganhamos. Vimos nos estudos anteriores que a prova da riqueza e a prova da miséria, da pobreza, ambas, foi perguntado, Kardec perguntou aos imortais, e o espírito, o mentor que o assistia no momento, disse-lhe: ambas as provas são extraordinariamente difíceis. A miséria, pela falta da materialidade, somos sabedores que precisamos desse vil metal para algumas atividades básicas, mas o dinheiro, a materialidade, ela nos proporciona talento que vai nos provar se vamos usar esse talento bom, de forma adequada ou não. Então veja aí, meus irmãos, que são duas provas perfeitamente difíceis, tanto a da riqueza como a da pobreza. Repetindo, Jesus não disse que a utilização do dinheiro é ruim. A sua utilização, a má utilização, sim, é que nos leva. Pois bem, para os nossos irmãos que têm chegado, o que nós estamos estudando aqui? É relativamente uma evocação que Kardec fez com um nome denominado Jorge. E ele evocou, através de Kardec, tinha uma médium lá, Kardec estava junto, o seu pai. Estamos falando aqui que o senhor Jorge é uma pessoa voltada à materialidade. É uma pessoa que tinha o vil metal como ponto preponderante. Abra um parênteses aqui. Mário Domingos Décio, se tem alguém com problemas espirituais para ajudar, não tem de fazer invocação. Não é algo válido, porque se vai ajudar o encarnado e o desencarnado. Veja bem, Mário, hoje existe escritores, e o próprio Emmanuel e André Luiz são espíritos que não aconselha a evocação propriamente dita. Diz que necessário se faz a evocação ou invocação em centros espíritos, se porventura houver. Mas por que eles dizem dessa forma? É porque você sabe que as pessoas, eu, você e muitas pessoas, falando sobre mediunidade, falando sobre prazo, falando sobre essas movimentações fenomênicas, isso aí dá ibope. E quando eu quero fazer alguma invocação que não seja em centro espírita, e eu não estando preparado, isso é muito perigoso. Mas Décio, afinal nós devemos ou não fazer evocação?
porquanto Kardec, à época, assim disse. Então, pode ser feito, mas deve ter muito cuidado, especialmente se a pessoa não tiver um treinamento, não tiver uma condição de separar, porque ele está afeto, é como um para-raio, ele está afeto a pequenos e grandes raios, tanto a espírito de escol, como espíritos malévolos. Nesse aspecto temos que ter um cuidado. E quando se evoca, aqui nesse aspecto específico, o senhor Jorge unia uma instrução extraordinária, muito embora ele era um ateu. E seu filho, dado à convivência, ele tinha essas ideias, né? E introjetou essas ideias do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. Ora, ele era um conhecido de Kardec. Não fala aqui, mas parece-me que granjeava o círculo íntimo de Kardec. Ora, a pessoa não acreditando em vidas futuras, não acreditando em Deus, Kardec já disse. E ele disse com essas palavras: não precisa perder-se tempo explicando o Espiritismo. O cidadão não acredita em reencarnação, não acredita em Deus, não acredita numa vida futura. E nós somos sabedores que o Espiritismo é uma doutrina que está baseado, tem em sua base 15 princípios, né? A gente fala mais de 5: reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, crença em um Deus, mediunidade e multiplicidade de mundos. Mas, na verdade, a rigor, para designar eu sou espírita, que é diferente do espiritualista, por exemplo, do umbandista, porquanto essas outras religiões têm, inclusive, acredita na mediunidade, você dar passividade, algum espírito falar através do médium, acreditar em reencarnação, mas não são espíritas, são espiritualistas. Nós, os espíritas, além de sermos espíritas, nós somos também espiritualistas, porquanto espiritualista são aquelas pessoas que acreditam em um Deus. E, no caso em questão, o filho do senhor Jorge não acreditava em Deus até então. E ele tinha lido o Livro dos Espíritos. E no momento que ele leu o Livro dos Espíritos, acendeu-se uma luz no final do túnel. E ele, conversando com Kardec, falou: vamos assistir, eu te convido, vamos assistir uma sessão mediúnica, e lá vamos fazer a evocação do seu pai. Vamos fazer a evocação do seu pai e, se ele tiver condição e for autorizado pela divina providência, naturalmente ele pode manifestar. Ou mesmo, em ele não manifestando, pode, através da divina providência, ser designada um espírito no mesmo padrão, no mesmo viés, para comunicar por ele. Porque falamos e voltamos a ressaltar, a comunicação se processa dado o querer do espírito, a sintonia fluídica com o médium e a autorização da divina providência. Mário Domingos: o próprio Kardec duvidava, tanto quanto o convidaram a assistir certas questões. E ele movia, mas justamente, Mário Domingos, a nossa doutrina é uma doutrina de questionamento. Então, inclusive, o próprio Livro dos Espíritos, ele é baseado nos estudos socráticos, através de pergunta e resposta. E Kardec,
ele não só duvidava. Quando o senhor Fortier chegou e falou assim, olha, tem espíritos movimentando cadeira, movimentando mesas, e ele falou, ele é um grande estudioso do magnetismo, havia por 31 anos ele estudava o magnetismo, ele falou, olha, na verdade, é possível essas movimentações, porquanto o magnetismo em si, nós aqui nessa sala, num centro ou numa sociedade, se nós pensarmos alguma coisa, existe possibilidade de haver manifestação física. E vimos naquele estudo anterior, uma moça de 14 anos correndo e a vizinha tinha, de uma certa forma, raiva da mesma, correndo atrás dela e ela querendo entrar na casa. E na França, naquela época, existia uma cordinha e uma sineta. E ela foi para pegar a sineta, mas não alcançava. A sineta era alta e a própria cordinha tinha sido tirada, vamos dizer assim. Aí o que ocorreu? Ocorreu que o sino bateu, a pessoa a qual ela morava abriu. Posteriormente a isso, esse sino constantemente batia, à noite, de dia, até que foi sugerido ao dono da casa mudar aquela criança, aquela moça, né? E a partir de quando mudou, não houve mais o bater do sino. E batia de tarde, à noite, em horários, né? Kardec concluiu, através dos estudos, e nós vimos lá no último estudo, que aquilo é um processo não anímico, é um processo, não é um processo mediúnico. Então, me socorre aí, universitários, é um processo magnético, né? Foi um processo magnético, porquanto o mediunismo, a mediunidade, precisa da ação de um médium que doa seus efeitos, o seu fluido junto ao espírito, e esse com o fluido espiritual processa. Mas quando a menina saiu, o sino continuou batendo. Então é naturalmente um processo magnético. E tem passes magnéticos também. Todas as pessoas têm magnetismo. Você pensando aqui, nesse momento nós estamos tomando um passo, porque a gente está falando só coisas assim, boa, que nos remete ao bem proceder, então, por consequência e concomitantemente, estamos recebendo bons fluidos. Marinalva, Décio, eu penso que não é preciso fazer evocação, porque os espíritos amigos vêm de livre e espontânea vontade. Só aqueles brincalhões é que se manifestam com as evocações. Esse só aí, quando você dessa forma coloca, Marinalva, parece-nos, bom, vem só os brincalhões que manifestam, então os mais elevados não o fazem. Mas Kardec mesmo, ele codificou a nossa doutrina baseado nas evocações. O livro, quando estava fazendo a revisão, 1857 foi a primeira edição com 510 questões, né? 501 ou 510. Em 1860 foi a segunda edição com 2019 ou 2018. Algumas a edição lá de Paris não tem a questão 911, né? Parece que é 911. Pois bem, então, aquelas meninas, duas meninas, crianças, elas chegavam lá, Kardec chegavam lá, tinha mais 2 ou 3 médios de sustentação, ela encostava a mão na cesta e praticamente a cestinha saía escrevendo. Então é uma mediunidade direta, não chegava a pegar.
E muitas vezes elas nem encostavam a mão na cesta e já saía respondendo os questionamentos de Kardec, aquilo que previamente estava organizado e delimitado. Daniel Rosa de Assis, Décio, o que envolve a conversão à espiritualização seria a bagagem que o espírito traz da encarnação anterior, mudando com a fé raciocinada, sem o orgulho da concepção em uma vida apenas? Pode naturalmente, Daniel, isso ocorrer em uma existência apenas. É bom que aqui nós ressaltamos de que vida há só uma. Deus nos fez como princípio inteligente de forma linear em termos de conhecimento, sendo-nos assim ignorante no que pertine, no que refere ao saber, né? Então todos, e à medida que vamos evoluindo na própria Terra ou passando de um mundo para outro, vamos naturalmente evoluindo. E à medida que a gente evolui, galga-se mundos diferentes de mundo mais evoluído. Então pode, naturalmente, haver alguma conversão em uma encarnação apenas, como pode haver muitas. Porque nós, Daniel, somos o somatório das várias reencarnações. O Décio, a Silvana de Oliveira, o Daniel Rosa, Marinalva, Luana Gomes, essas dezenas de pessoas que estão aqui são espíritos milenares. Espíritos milenares. Porque, através da questão 23 do Livro dos Espíritos, foi perguntado o que é o espírito. Nós, naturalmente, sabemos, porquanto, se nós não soubermos aquilo que é nós, eu sou um espírito, Silvânio é um espírito, Daniel é corpo, estamos transitoriamente. Na questão 23, foi informado a Kardec que é o princípio inteligente do universo. Na questão 76, Kardec fez a mesma questão, porém pedindo para conceituar o espírito. Na questão 76. Aí, o mentor que ele assistia diz: espírito, já não falou mais seres inteligentes da criação. É o ente inteligente, é o ser da criação, é o ser pensante. Ali, a partir da questão 76, você pode olhar no Livro dos Espíritos que grafa o com letra maiúscula. Significa que, a partir do Espírito, e nós começamos a estagiar em reinos, e inicialmente estagiamos no mineral, pegando a sua dureza, posteriormente a sensibilidade do vegetal para pegar dentro da animalidade, a gente pegar o instinto para receber o selo da inteligência no hominal. E aí, Décio, parou? Não parou. Ainda vai ter angelitude. E, com certeza, haveremos de evoluir. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e inteligência. E veja o que é a questão número 1. Que é Deus? É o princípio inteligente, causa causal, causa primeira de todas as coisas. Veja bem que na questão número 1, na questão 23 e na questão 76, o que temos como princípio? Fala-se da inteligência. Na questão não, Deus é o ser, Deus é a inteligência suprema. Então, no caso de inteligência para Deus, é um substantivo. E nos outros, o que são espíritos? São seres inteligentes. Quer dizer, o substantivo já é seres. Inteligente ali passou a ser adjetivado, é o adjetivo. Mas o importante é que temos em nossa essência, na minha essência, na sua, na nossa, Deus.
Muito bem, Marinalva, em todos existe, muito bem. Silvana de Oliveira, boa noite, em nome da qual eu cumprimento essas dezenas de pessoas que têm chegado. Então vamos dar sequência. Voltemos ao Sr. Jorge. Para aqueles que estão chegando, nós estamos fazendo aqui nesse momento um estudo da evocação de um cidadão que faleceu e por o seu filho, e ele é altamente, não só o Sr. Jorge que faleceu, como a pessoa é ateu, eles eram ateu. Pois bem, então, veja bem, entrou uma telazinha aqui, mas nada que nós não consigamos resolver. Então, ele professava, ambos professavam as ideias materialistas. Ele, querendo até adentrar as hostes espíritas, mas como que poderia, se ele não acreditava em reencarnação, se ele não acreditava na evolução, se ele não acreditava em Deus? Após ler o Livro dos Espíritos, e Kardec falava, vamos lá na sessão mediúnica, vamos fazer a evocação. Se ele tiver condição, ele naturalmente vai te atender. Ele vai te atender. Então, a leitura do Livro dos Espíritos e a conversa posteriormente direta com ele, e aqui Kardec fala, tivemos uma conversa diretamente com ele. Sim, disse ele, meu pai poderia responder, não duvido mais. Foi então que teve lugar a evocação. Olha aí, Mar Domingos, que vamos narrar e na qual encontraremos mais de um ensinamento. Depois, no final dessa evocação, vamos falar alguns ensinamentos, porque, na verdade, cada evocação, cada manifestação espiritual, meus irmãos, tem extraordinários exemplos e extraordinário conselho para a gente seguir. Kardec, no quarto livro, Esperança e Consolação, aliás, no quarto livro. O Céu e o Inferno, lá tem 66 evocações. Tinha evocações por demais, mas Kardec, ele equacionou 66. Lá tem espíritos evoluídos, suicidas, espírito mediano, espíritos bons, espíritos traquinas. Então Kardec colocou, e cada uma daquelas evoluções e consequentes manifestações é muito importante. É muito importante porque a gente vê e quase toda a comunicação mostra-nos a ruptura do espírito ao corpo, quando isso se faz pelo perispírito. Enquanto o perispírito estiver vinculado à materialidade, enquanto o perispírito estiver vinculado ao corpo, o espírito necessariamente está naquele processo de perturbação. Todos, quase sem exceção, passa-se por um processo de perturbação, maior ou menor. E lá no próprio livro, Kardec teve a oportunidade, por exemplo, em evocando Samson, que era um dos seus amigos, das lides espíritas, ele falou que teve o processo de perturbação dele, durou-se 8 horas, e era uma pessoa altamente culta dentro dos preceitos espirituais, dentro dos preceitos espíritas, né? Então veja bem, e olha, já começa com um ensinamento aqui. Kardec diz, e o médium está lá, aliás, era uma médium, em nome de Todo-Poderoso, Espírito do meu Pai, peço que vos manifesteis. Nesse caso, Kardec pediu até para que o filho do Jorge falasse dessa forma com a médium. Estás perto de mim? O pai respondeu sim. Então, por que não manifestais diretamente a mim?
uma vez que nós amamos tanto, né? O tanto que eu gosto do Senhor, o tanto que nós temos, ou tínhamos uma afinidade, por que o Senhor não manifesta diretamente a mim? Eu preciso de ter um intermediário. Ele disse o seguinte: mais tarde poderemos nos encontrar. Mais tarde nós assim o faremos. Poderemos nos encontrar, quer dizer, um dia? Sim, sim, com toda certeza. Logo, logo vamos encontrar. Né? Talvez a gente que acredita, nós que temos, a gente já ficaria assim um pouco perplexo e com medo. Logo, logo nós vamos encontrar. Veja bem. Poderemos nos reencontrar um dia? Sim, logo. Amar-nos-emos como nessa vida? Vamos, meu filho, amar muito mais. Porque aqui nós não temos a obstaculação do corpo físico. Nós não temos esses entraves que vocês aí têm na matéria. Olha um grande ensinamento aqui. Amar, e como está o Senhor aí? Como estás? Falando na segunda pessoa do plural, né? Ele diz, eu sou feliz. E na verdade, observa que ele não falou assim, eu estou feliz. Ele disse, eu sou feliz. Somos sabedores que estar é passageiro. Ser é uma coisa perene, transitória. É uma coisa transitória, né? Então, ele é feliz. Aí, o próprio filho perguntou, o senhor está encarnado ou está na erraticidade? E a erraticidade, permita que eu abra um parênteses, porque pode ter pessoas que não têm o seu conhecimento, mas a erraticidade é você errar, não no sentido de erro propriamente dito, mas volitar de um lado para outro, é o período, é o estágio em que você planeja a sua próxima encarnação. Porque depois de desencarnarmos, meus irmãos, o que faremos? Faremos uma avaliação do que nós implementamos aqui no orbe Terra, em termos de evolução. Olha, eu quero nascer dessa forma, eu quero passar por isso, porque eu fui muito orgulhoso, eu fui um chefe déspota, eu fui um chefe autocrático, eu de uma certa forma fiz com que meus subordinados sofressem. Então, em função disso, eu quero nascer desta ou daquela forma. Na verdade, esse nascer, e muitas vezes eu vir numa encarnação cego, vezes que da outra eu era até um oculista, um oftalmologista, não significa que eu retrogradei, que eu fui abaixo, ou desci no processo evolutivo. Não. Eu, moralmente, estou exercendo um posicionamento inferior ao que eu tive na minha encarnação anterior para aparar as arestas, quebrar o orgulho, acabar com a vaidade, né? E, de uma certa forma, melhorar mais. Melhorar mais. Por isso que eu posso vir cego, mas não houve uma retrogradação. Aí o filho dele disse o seguinte, podeis dessa perturbação... aí ele pergunta, né? O filho pergunta se ele teve perturbação. Eu tive uma perturbação muito grande. Aí o filho, quanto tempo o senhor teve perturbado? Quanto tempo o senhor sabia que que não tinha morrido? Ele disse o seguinte, para mim, foi alguma coisa em termos de 10 anos. Ou melhor, para mim foi alguma coisa em termos de 10 minutos. Para você, 10 anos. Aí o filho diz o seguinte, pai, mas como para mim foi alguma coisa em termos de 10 anos, se o senhor morreu não tem 4 meses? O pai disse o seguinte, você não pode fazer essa avaliação, porque
o tempo do Espírito, o nosso tempo é diferente do tempo aí da Terra. Muito embora tenha 4 meses, mas no seu tempo, eu fiquei em estágio perturbatório, sem saber que morrer propriamente dito. Para você, 10 anos. E aí o filho chegou e perguntou para ele o seguinte: mas para aí, meu pai, o senhor agora crê que Deus é justo? Porque aqui na terra o senhor não cria. O senhor crê agora que Deus é justo, que Deus é bom? Na terra eu não acreditava em Deus, muito embora eu tinha uma presciência da sua existência. Assim, né, Kardec fala em outra oportunidade, é como o cego diante da luz. O cego de nascença, ele não conhece a luz, mas se acender um lampião, se acender alguma coisa, ele sente-se na presença da luz. Então o pai diz o seguinte: não acreditava em Deus, mas dele eu tinha ciência. Tinha uma presciência, dele tinha uma presciência, mas não acreditava nele. Deus Todo-Poderoso, não me elevei até para medir as suas forças. Aí o filho pergunta: e Deus é Todo-Poderoso? O senhor teve a oportunidade de com ele conversar, estar perto? Ele diz: não tive, mas senti. Muito embora, vê nossa área de texto. Muito bem, está tudo bem a área de texto. Ocupas-te com os homens. O filho queria saber se ele naquele estágio já estava ocupando com os homens. Porque nós somos sabedores, meus amados, que o trabalho é extraordinário. E quantos espíritas a gente fala: não, eu morrendo, eu não quero ir para o umbral. Como alguma religião, de uma certa forma, preconiza, né, que ao morrermos, e se atuarmos, ou se tivermos atuado no bem, fizermos as coisas extraordinárias, vamos para o céu, para o paraíso. Essa religião dogmática afirma, inclusive, que vamos eternamente. E nós somos sabedores que o trabalho, e lá, ficando eternamente no paraíso, você vai naturalmente ficar ouvindo anjos, você deitado nas nuvens, vendo anjo, tocando harpa e aquelas beatitudes todas. Somos sabedores que no mundo corporal, na matéria, quando você pega férias de 30 dias, ou muitas vezes aquelas pessoas que aposentam mais cedo e não estavam preparadas, pode, com 40, 50 e 60 dias, aquele estágio de felicidade tornar-se uma agrúria, alguma coisa que machuca. Então é oportuno que vamos até para o umbral. Por quê? No umbral que tem pessoas que nós possamos e podemos ajudar. Mundos puros, espíritos felizes trabalham. Deus sempre fez, sempre construiu e sempre criou. Então os espíritos puros, os espíritos dadivosos serão, num determinado momento, assessores de Deus. Há uma literatura de um escritor renomado dizendo que Bezerra de Menezes, após a sua missão aqui na Terra, Maria Santíssima, mãe de Jesus, ela perguntou, Bezerra pediu a Maria Santíssima que queria ficar ainda no orbe terra, porque tinha trabalhos, sobretudo trabalhos espirituais a realizar. Por essa afirmação desse escritor, através de um médium abalizado e posterior manifestação psicográfica e psicofônica de Bezerra de Menezes, ele está no orbe terra. Então veja que mesmo nós evoluindo
mesmo nós evoluindo, a gente precisa trabalhar. O trabalho é uma lei de Deus, né? São 10 leis. Lei do trabalho é uma delas. Ele falou o seguinte: serei recompensado se fizer o bem? Perguntando o seu Jorge, o pai dele. Avançarás em teu caminho. Aí ele pergunta: e eu? Estou no bom caminho? O pai, na condição de espírito, e nenhum espírito, especialmente esses espíritos mais evoluídos, fala: ó, você tem que fazer isso, marca data para tal, fazer aquilo, né? Fazes o bem e nele estarás, né? Faz o bem e nele estará. Aí ele disse o seguinte: creio que você pode ser bom, mas seria melhor se devesse um dia vos encontrar com a recompensa. Que esse pensamento te sustente e te encoraje. Meu filho será bom como seu avô. Aí o pai pediu para que ele desenvolvesse as suas virtudes, né? Distanciar-se do vício. Foi mais além. Sufoque os seus vícios. Sufoque os seus vícios. O filho pergunta novamente: vês à noite o que vês de dia? Estou, pois, na noite, ó meu pai. Ele sim. Então, na verdade, aqui um grande ensinamento está aqui caracterizado que o espírito, ele não precisa de noite ou de dia para ver as coisas. Nós sim, vemos, observamos com os olhos do corpo, os olhos da matéria, mas o espírito vê com os olhos espirituais, né? Não precisa dos olhos da carne. Muito bem. Dando sequência aqui, ele diz o seguinte: que vede de mais maravilhoso? Explique melhor. O pai dele não. Que vede de mais maravilhoso? Explique melhor. Haveis reencontrado minha avó, minha irmã e Ana, a boa Ana? Eu as revi. Respondeu o pai: ocasionalmente eu as revi. O senhor vê quando quer? O espírito respondeu que sim. Kardec, a posterior, e no livro dos médiuns, falando relativamente à mediunidade, nós somos sabedores que, conforme a evolução do espírito, é que ele vê naturalmente aquele espírito que está num posicionamento mais avançado. Por exemplo, André Luiz, lá em nosso lar, a Dona Laura, que é a sua mãe, estava num estágio muito mais avançado que André Luiz. Aí o que houve? Precisou-se fazer a evocação do espírito Dona Laura, mãe de André Luiz, que estava morto, através de outro espírito, para que ela viesse no mundo. Pois somos sabedores que um espírito vir trasladar de um mundo para outro, ele tem que revestir perispiridicamente, que é uma matéria advinda do fluido universal daquele mundo. Pois bem, Décio, mas aí você está falando que há mediunidade em espírito? Ou seja, coluna nosso lar tem espírito. A Dona Laura, mais evoluída, necessário se fez, através do outro espírito, ser evocada para comunicar, sim. Há a mediunidade natural dentro do mundo espiritual também, né, meus irmãos? Então, e é a voz penosa ou agradável que me comunique assim convosco? O filho perguntando ao pai: é penoso o senhor comunicar? É uma felicidade para mim e posso levar-te ao bem. O pai sentiu-se feliz, mas nós somos sabedores que, em algumas circunstâncias, o espírito sente-se, ele já desmaterializou, ele já está fora da matéria, não tem mais nada a ver com a matéria, sente-se uma dor compungente, uma dor forte em seu coração,
entre aspas, né? Porque não há um coração como o nosso, mas perispiridicamente todos os órgãos, inclusive a formação do corpo, é muito parecida com a nossa aqui do plano espiritual. Dando sequência, cada vez ele diz o seguinte: como poderia, voltando para casa, comunicar convosco? Eu ficaria muito feliz se isso fosse possível. Aí o pai disse o seguinte: cada vez que fizerdes uma ação boa, ajudar determinada pessoa, é eu que estou intuindo, eu que estou direcionando a você fazer isso. E ele pergunta: meu pai, tudo bem, hora nenhuma, porque o senhor já me deu tantas provas, hora nenhuma, eu coloco suspeição de que o senhor não esteja aí. Mas era possível o senhor materializar, o senhor tornar-se para que eu veja, para que eu pegue? Ele disse: para que isso? Por que eu ia fazer isso? E na verdade, se eu o fizesse, você poderia sair correndo, né? Você poderia, como várias... E nós somos sabedores que para o processo de materialização, propriamente dito, não é simplesmente o espírito materializa. Muitas vezes aquele médium, ele é médium de comunicação psicofônica, é médium psicógrafo. Nesse caso específico, é um psicofônico, nem estava falando. Mas para a materialização, onde há a doação do ectoplasma, que é o fluido animal do médium, é médium específico. Chico Xavier teve um determinado período que ele trabalhou muito com materializações. Aí Emmanuel chegou para ele e disse: olha, meu irmão, a sua vinda nesse orbe, a sua reencarnação aqui na Terra foi com outro fim precípuo. Você não veio para materializar. A sua reencarnação, sobretudo, é para a divulgação do Espiritismo. Você tem um livre-arbítrio. Se você quiser seguir essa ação, eu simplesmente acabou o meu pacto com você. Aquilo que nós falávamos, disciplina, 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 o foco foi tirado nesse momento. Foi quando Chico voltou. Então veja bem, a materialização, ela não ocorre com qualquer médium. Ela não ocorre com qualquer médium. Então, damos sequência, pois. Ele pergunta: de qual doença morreste, meu pai? Aí o pai falou: minha prova já estava no final. Ele sabia que tinha morrido com um problema pulmonar. Onde contraísse o depósito pulmonar que se formou? O pai disse o seguinte: pouco importa, o corpo não é nada. Veja bem que o pai está falando que pouco importa e o corpo não é nada. Outrora ele era um materialista. Outrora ele não acreditava em Deus. Quando encarnado, né, era matéria, matéria, matéria. Ele diz que o espírito é tudo. De que natureza é a enfermidade que me desperta tão frequentemente à noite? Ele tinha um problema cardíaco e perguntando ao pai: de que enfermidade, né, é essa natureza? E o próprio pai, como espírito, e o espírito assim jamais evoluído, né, ele não pode dizer o que efetivamente é, o que sabê-lo-ás mais tarde. Aí ele ainda torna a insistir no aspecto personalístico, né? Creio que minha doença é grave e queria ainda viver para meus filhos. Ela não é. O coração do homem, diz o seu Jorge, é uma máquina para a vida. Deixa a natureza operar. Então faça as coisas certas e entrega na mão de Deus, na mão da espiritualidade. Aí, uma vez mais, estáis presentes sobre que forma?
O filho pergunta: não, eu estou atrás da médium, sob a aparência que eu tinha corporal, né? Foi nesse momento que ele pediu para que o pai materializasse. Aí ele fala: podereis nos aparecer visivelmente? Aí ele falou: para quê? Terias medo, né? Terias medo. Deixa eu ver a área de texto, meus irmãos. Área de texto controlada. Leonida Bertolino, boa noite, em nome de você, eu cumprimento essas dezenas de pessoas que têm chegado. E as pessoas que chegaram mais recentemente, nós estamos, os estudos hoje, tratando-se de uma evocação de um materialista que não acreditava em Deus, só acreditava tão somente na matéria propriamente dita, e através de Kardec, o filho dele, amigo de Kardec, estava ele e Kardec, uma médium. Kardec é presente nessa comunicação psicofônica. Vocês verão que no final ele vai ser um crente, vai processar-se a respectiva conversão, né? Vai processar-se a respectiva conversão. O efeito produzido sobre o Sr. Jorge por essa comunicação foi imenso, de uma luz extraordinariamente radiante. Parecia já iluminar suas ideias, porque vocês viram que no início dos estudos falamos que ele teve um contato inicial com o Livro dos Espíritos. E sendo amigo de Kardec, Kardec o propôs, o sugeriu que ele participasse de uma evocação. Então, evocou, conversou com seu pai. Era oportuno dizer que o pai também era por demais materialista e nada acreditava no que dizia-se a respeito de Deus, a respeito da vida futura e da comunicação espiritual. Eis que um extrato da carta que nos escreveu a esse respeito. Ele escreveu, Kardec, e publicou até. Essa senhora espontaneamente entrou em detalhes comigo, bastante preciso a respeito do meu pai, minha mãe e meus filhos, minha saúde. Descreveu com tal exatidão todas as circunstâncias da minha vida, lembrando mesmo de fato que eu, por vezes, tinha esquecido. E ele, não só através da médium, mas outras médiums lá, ele foi e teve outras comunicações, né? Teve outras comunicações. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Então, essa tela aqui, meus irmãos, essa tela é muito importante